com muita alegria que eu estou aqui. O pastor me deixou incumbido aí de trazer a palavra nessa noite. Hoje, comemorando o Dia dos Pastores, logo mais nós teremos uma homenagem para o pastor, será feito posterior à palavra. Mas eu confesso que nervoso, com dificuldade. Peço que os irmãos, não sei se estão ouvindo bem a minha voz, mas eu estou com um pouco de dificuldade para falar por causa da cirurgia que eu fiz. O barulho está estrondoso dentro da minha cabeça aqui, mas eu estou tentando voltar às condições normais. Então eu peço um pouco de paciência para os irmãos se a minha voz estiver um pouco baixa. Irmãos, e já dentro dessa ideia que eu queria falar, que eu estou com dificuldade, a palavra de hoje, e Deus já colocou no meu coração há algum tempo, eu estou orando e meditando por essa palavra, e ela tem a ver com suportar. E aí é interessante que eu peguei uns dados na internet, eles não são científicos, então, né, de repente, assim, mas isso não tem prova científica, não é essa a ideia, mas eu achei interessante trazer um certo de medida que se tem do quanto o corpo pode suportar. E aí, na internet, né, é vago ali, mas tem uma ideia de que o corpo consegue suportar, colocando em unidade, 45 unidades de dor. E o interessante é que em um parto, né, não estou querendo colocar nenhum medo na minha esposa, que essa semana vai pagar por isso, mas a mulher consegue suportar 57 unidades de dor. Então eu achei interessante, é 45 o máximo que o corpo suporta, mas no parto ela sobressai aí esse limite e vai a 57 unidades o limite de dor. E aí alguns, né, não sei se isso tem dado científico, mas dizem que quando uma mulher vai dar à luz é equivalente a 20 ossos quebrados ao mesmo tempo. Eu falei, graças a Deus que escolheu as mulheres, né? Porque acho que nós homens não iríamos suportar, o mundo já está em decadência, já se dependesse dos homens para sentir essa dor. Brincadeiras à parte, e falando sobre suportar, eu passei por uma cirurgia, os irmãos sabem disso, eu postei no grupo pedindo oração, e aí eu achei interessante porque para eu fazer essa cirurgia no meu ouvido, eu tive que ser entubado, né? Eu lembro que eu estava lá, veio uma máscara e eu apaguei, não vi mais nada. Quando eu acordei, estava na cama, ele não pôde me acompanhar, eu estava sozinho. Eu perguntei, que horas que vai ser a cirurgia? Ele falou, não, já tem, fica de repouso aí, agora é só repousar. Passou que eu não vi. Ou seja, eu estive deduzindo, se eu estivesse acordado, eu não sei se eu suportaria, porque eu não sei como que ele mexeu dentro dos meus tímpanos aqui. Certamente ele cortou e colocou uma prótese. Então, de certa forma, eu não sei como que ele fez isso, porque ele não cortou nada. Então, provavelmente eu não suportaria uma dor se eu não estivesse anestesiado, se eu não estivesse dopado ou apagado ali, assim dizendo. E com isso eu fiquei meditando e pensando, falei, rapaz, nós temos muitas vezes que ser desligado, ser apagado, porque nós não suportamos certos tipos de dor. E para isso, né, graças a Deus, nós temos a tecnologia hoje avançando aí que consegue, né, fazer com que a pessoa fique em coma ali por um tempo para que ela não sinta tanta dor. Isso foi muito bom para mim, porque eu agora estou sentindo muita dor, mas posterior. E a nossa leitura, dentro dessa ideia de quanto podemos suportar, esse é o título que eu dei, nós vamos começar a leitura, vai ser em 3 textos diferentes, mas nós vamos começar em Êxodo 17. Eu separei 3 personagens que chegaram no ponto máximo do que eles podiam suportar. E para nós tirarmos uma lição desses personagens, nós vamos estudar eles aqui, assim dizendo. Êxodo 17, do 8 a 13. Eu já até citei o nome do personagem, né? Moisés. Do 8 a 13, os irmãos acharam? Eu vou estar lendo. Êxodo 17, do 8 ao 13. E é interessante que esse texto é o mesmo texto que o pastor usou a semana passada. Eu falei para ele, pastor, não é plágio, tá? Eu não vou usar a mesma pregação, mas Deus já tinha colocado aí no coração.
Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. E acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso pegaram uma pedra e puseram debaixo dele, para que ele sustentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Para que ele se assentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou a fio da espada os Amaleques e seu povo. Irmãos, dentro dessa ideia de que Moisés, e os irmãos conhecem a história de Moisés, tirou o povo do Egito, caminhou pelo deserto, e Moisés, ele foi o líder escolhido por Deus. Foi o líder que Deus levantou para tirar aquele povo de lá e seguir a peregrinação ali pelo deserto até a terra prometida. Isso não é nenhuma novidade para nós, acredito que todos nós já conhecemos que Deus usou Moisés, chamou Moisés, tinha um chamado para ele ali. Mas em um certo momento, dentro desse texto que nós lemos, houve um ataque dos amalequitas ao povo de Israel. E interessante que Moisés, ele logo pela manhã, ele pede que Josué vá à peleja, vá à luta, reúna alguns soldados, alguns homens, e vá à luta porque ele iria para o monte, junto com o cajado ali, o bastão, a vara que Deus já tinha dado a ele desde lá do início, para poder ficar ali pelo povo, vamos dizer assim, nos nossos dias aqui, ficar em oração pelo povo, se assim podemos dizer. E assim Josué foi à luta. E Moisés, lá do monte, começou a acontecer algo interessante. E Moisés, só para encenar aqui, o pastor falou semana passada, eu fiquei pensativo com isso, Moisés gordo. Eu falei, eu acho que Moisés não era gordo não, ele era um soldado de guerra, mas eu fiquei imaginando, quando o pastor pede para nós erguermos nossa mão aqui, para abençoar, por algum motivo estendermos as nossas mãos, eu particularmente, pouco que fico assim, já começa assim, daqui a pouco, dependendo da oração, se for irmão fervoroso igual a Demon, quando começa já está assim, a mão vai cansando. Por que isso? Porque o nosso corpo ele é limitado. E Moisés ali, ele ficava com o bastão de Deus erguido, e pelo texto contando, com as mãos erguidas. Então eu fiquei imaginando ele com a mão erguida, e o texto traz para nós que a peleja começou pela manhã, e foi até a tarde. Então você imagina a pessoa aqui segurando o bastão de Deus. E eles perceberam que quando ele cansava, os amalequitas começavam a derrotar o povo de Israel, começavam a matar o povo de Israel na batalha. E aí ele levantava. E quando ele levantava, o povo de Israel é quem vencia essa luta. E é interessante isso porque nessa observação de se você ficar erguido e se você baixar, o povo de Israel vai perder, ele entendeu que ele deveria manter o posicionamento de as mãos erguidas. E o pastor até citou ali a própria presença de Deus, e isso eu vejo também a própria presença de Deus ali, junto com Moisés. Mas aí veio a pergunta, quanto nós podemos suportar? Quanto? Moisés, ele era o líder escolhido por Deus. Ele foi chamado por Deus. Mas quanto que ele podia suportar? O corpo dele é limitado. O corpo de Moisés tinha as suas limitações. Isso não deixou que ele fosse menos do que Deus chamou ele no início. Moisés, eu chamei porque eu achei que você era forte, mas eu vi que você não é. Não era essa a ideia. Mas o corpo de Moisés, segurando ali o bastão, começou a cansar e começou a baixar.
E conta-se o texto para nós que Arão e Hur, vendo a dificuldade de Moisés, pois o seu próprio corpo, a sua própria necessidade, fez com que ele não aguentasse mais, ajudasse a ele. Ajudasse colocando uma pedra para que ele se assentasse e erguendo cada um de uma mão o bastão. E aí eu achei interessante porque Moisés era o líder. Moisés foi chamado. Ele deveria ter força suficiente, não deveria? Deus não deveria dar forças para ele? E é isso que eu queria trazer para nós. Em cima desse texto. Quanto nós podemos suportar? Você tem um chamado? Você é líder? Deus colocou alguma coisa nas suas mãos? Não quer dizer que você tem que carregar sozinho, irmão. Muitas vezes a peleja é grande, muitas vezes a dificuldade aparece, muitas vezes as condições para você são difíceis, mas você acha, não, Deus me chamou, eu tenho que fazer, nem que seja de qualquer jeito, mas eu faço. E não, irmãos. Deus coloca pessoas muitas vezes para nos ajudar. Deus coloca pessoas muitas vezes ao nosso lado para nos dar força, para nos ser nosso companheiro. Isso não tira de você a bênção que Deus te chamou para fazer algo. Isso não vai tirar de você a credibilidade. Se Deus te chamou para você fazer um trabalho, não quer dizer que você não pode contar com outras pessoas. Isso não quer dizer que você tem que fazer sozinho, com dificuldade, a trancos e barrancos. Nós vemos aqui no texto aqui Arão e Hur sendo muito útil na vida de Moisés. Pensa se Arão e Hur não estivessem lá. Moisés ele não suportava, a Bíblia diz para nós que ele não suportava, ele baixava as mãos, o cansaço fazia que ele baixasse as mãos, e o povo de Israel perdia a peleja. Então Arão e Hur foi tão útil quanto Moisés. E Moisés não teve ali, vamos dizer assim, o egoísmo de dizer, não, Arão e Hur, fiquem aí, Deus me chamou, Ele me capacitou e eu vou fazer sozinho, fiquem aí, não precisa fazer nada. Não. A humildade, irmãos, de nós aceitarmos a ajuda, e muitas vezes é assim, Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar, para nos auxiliar, porque o nosso corpo já não aguenta mais, porque muitas vezes a dificuldade é grande, o nosso corpo tem limitações. Quanto nós podemos suportar? Chega um ponto que nós não podemos suportar, o nosso corpo é limitado. Isso eu estou falando de dores, estou falando de condições físicas mesmo. Muitas vezes você tem que fazer uma coisa e não dá, você é um só, você não tem que ir lá, depois fazer aquilo, depois fazer aquele outro e aquele outro. Não dá, irmão. Divide a carga, pede ajuda. Tem tantas pessoas querendo te ajudar e muitas vezes está ao seu lado, e muitas vezes você acha que não. Nós achamos que não. Nosso ego deixa, não, eu vou conseguir porque o chamado é para mim, porque Deus me chamou ou alguém pediu, o pastor pediu para mim, eu tenho que fazer. Tem pessoas que estão ao seu lado para te ajudar. Muitas vezes mais tímida, não vai se colocar, mas está ali, ao seu lado, e se você falar, me ajuda, com certeza ela vai te ajudar. Conta-se uma história, uma pequena história, acho que os irmãos já devem ter ouvido, de uma pessoa no meio do oceano. Olha que interessante. Essa pessoa no meio do oceano, se afogando, ela começa a clamar a Deus. Ela é uma pessoa temente a Deus, ela diz, Deus, me ajuda, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu sei que o Senhor é comigo, e ele clama a Deus, pede ajuda, e em um certo momento aparece um barco, e esse barco joga um bote salva-vidas para ele, fala, vamos, se segura aí que eu vou te puxar. E ele, não, pode ir embora, não preciso da ajuda de você não, Deus há de me ajudar, eu creio em Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vai me tirar daqui, vai me tirar dessa situação. E o barco, né, em meio à tempestade ali, foi embora, e aí veio um helicóptero também, jogou desceu aquela rede, né, para pegar ali aquela gaiola e estenderam a mão, venha, nós vamos te ajudar. Não preciso da sua ajuda, pode ir. Deus vai me ajudar. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Pode deixar, eu creio em Deus. E aí o helicóptero também, veio a tempestade, teve que ir embora. Ele, Deus, eu creio no Senhor, o Senhor vai me tirar daqui, é certeza, eu creio. E aí o Senhor afundou e morreu. Né? Aí chegou no céu para questionar a Deus, Deus, eu creio no Senhor, eu tinha certeza que o Senhor ia me salvar. Ele falou, rapaz, te mandei a aeronáutica, te mandei a marinha, e você não quis a ajuda. Então assim, muitas vezes a ajuda está ao nosso lado, as pessoas estão aí para nos ajudar. Deus usa as pessoas, usa as coisas, usa as condições, para que nós não precisamos ficar fadigados. Não é essa. O pastor hoje, interessante até o pastor hoje comentando comigo, né, de usar o seminarista Caio para estar auxiliando. Isso é tão bom.
porque de certa forma alivia para ele a carga. Por que ele sobrecarregar se ele tem pessoas que podem o auxiliar? Que nós possamos ter isso na nossa mente. Quando o nosso corpo não suportar, Deus manda alguém para nos ajudar. Ficamos atentos à ajuda. Pessoas ao nosso redor querendo nos ajudar e muitas vezes o egoísmo não deixa, acha que não, ele tem que fazer sozinho, é só eu que vou fazer e eu consigo fazer. O nosso corpo tem limitações. E como título dessa mensagem, quanto nós podemos suportar? Quanto em quantidade, quantitativo? Quanto nós podemos suportar? Nosso corpo é limitado. Moisés é uma testemunha aqui que ele tinha um chamado. Ele foi chamado por Deus e ele chegou um momento que ele não pôde suportar mais. E contou com a ajuda de Arão e de Ur. Que se não fosse por eles, certamente o povo tinha perdido a peleja, assim conta o texto para nós. Então que na dor do nosso corpo, na limitação do nosso corpo, nós possamos contar com a ajuda. Segunda pessoa aí que eu queria colocar para nós nos identificarmos com ele também, está em 1 Reis 19. Os irmãos só passam umas folhinhas para frente. 1 Reis 19. Do 1 ao 4. Vai falar, quem é aqui da EBD dos jovens, eu falei 1 Reis 19, já sabe do que eu estou falando. Felipe já é expert nisso aí, né? Ele tem trazido lá na lição para nós, né, algumas aulas anteriores falando sobre Elias. E os jovens aí estão antenados já quanto a Elias. 1 Reis 19, de 1 a 4. Diz assim: Saul disse a seu filho... Desculpa, pessoal. Estou em Samuel. Vamos mais um pouquinho para frente. Aqui. Vamos lá. 1 Reis 19, de 1 a 4. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a esta hora, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Até quando, irmãos, nós podemos suportar? Não água aqui porque os meus vícios ficam todos colados quando eu toco. Até quando nós podemos suportar? Quantitativamente, até quanto nós podemos suportar? Nós podemos ver aqui que Elias, ele teve aqui eu vou usar esse termo, eu coloquei esse termo aqui, uma pressão psicológica. Ele teve uma pressão psicológica, ele não suportou mais, chegou um ponto que ele não suportou mais. Elias, ele matou ali os profetas de Baal, ele bateu de frente com Acabe, mas na hora que Jezabel falou: eu vou lhe pegar, eu vou te pegar, e vou fazer o que você fez com os meus profetas, o psicológico dele foi abalado. Ele não suportou a pressão psicológica e ele temeu. Diz o texto para nós que Elias, ele fugiu para o deserto e pediu a Deus a morte. Ele pediu para Deus: Deus, me leva. E depois de fugir para o deserto, ele se escondeu em uma caverna. Olha só, que interessante. O medo tomou conta de Elias. O medo fez com que ele não agisse mais com coerência ou com razão, assim dizendo. O seu psicológico já não falava mais por ele. Estava abalado, ele não suportou a pressão psicológica colocada por Jezabel. Apenas disse que ia pegá-la. Ainda nem tinha ninguém atrás dele, assim como o texto: eu vou te pegar, amanhã cedo eu te pego. E ele já se desesperou. Irmãos, Elias,
Elias era homem de oração, é um profeta de Deus. Elias orou e o fogo desceu do céu. Elias orou e ele fez chover em meio a uma seca tremenda. Elias, ele orou. Elias, ele é o homem que enfrentou o rei Acabe. Elias também, interessante essa questão, ele é a pessoa que com o poder de Deus, a Bíblia conta para nós que Deus tocou nele, ele correu mais do que uns cavalos de Acabe, algo sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Elias era um profeta de Deus. Elias falava com Deus e Deus o respondia. Em um certo ponto ele não suportou mais a pressão psicológica. Assim como nós também, muitas vezes, passamos por problemas e a nossa mentalidade já não responde mais por nós. Não é normal que nós queiramos fugir, querer nos esconder, querer ficar sozinho no nosso quarto, não querer ver ninguém. Não é normal isso. Você sabendo Deus que você serve, você sabendo o poder do Deus que você serve, você fazer isso. Não é normal isso que Elias fez, porque Deus já tinha agido na vida dele, mostrado tantas coisas através da vida dele, que era para ele simplesmente, até comentei na sala dos jovens, era só ele falar: Deus, manda um raio na cabeça de Jezabel, para mim já está bom. Deus falou: tá bom, é um raio, você quer? Toma um raio. Deus falava com ele, Deus mandou fogo do céu. Deus falava com ele, mas ele, num certo momento, o psicológico dele se abalou, a pressão psicológica dele foi maior e ele não suportou, a ponto de fugir, se esconder e querer morrer. Isso é normal? Isso não é normal. Elias, ele não suportou a pressão psicológica. E quando nós não suportamos a pressão psicológica, nós agimos assim: medo, desespero, vontade de ficar sozinho, vontade de não falar com ninguém. Esquecemos de tudo que Deus faz e fez por nós, e de tudo que Ele pode fazer por nós. E como que foi para Elias? Volta lá. Volta pelo deserto. Faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, mas volte pelo deserto. Enfrente seus medos. Saia dessa caverna. Não de forma bruta, mas quem já conhece o texto sabe. Uma voz suave. Né? Muitas coisas aconteceram, mas não era a voz de Deus. Deus veio numa voz suave. Sai da caverna. Volta. Vai para tal lugar. O que Deus faz quando nós temos essa pressão psicológica? Nós também temos. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Quanto nós podemos suportar? O nosso corpo é limitado, chega um ponto que nós não suportamos. Muitas vezes nós dizemos: não, mas ele é crente, ele não pode passar por problemas. Ele passa por problemas psicológicos. Muitas vezes o psicológico dele é abalado de certa forma. O nosso corpo é limitado. Assim como Moisés, no corpo ali, teve um limite, Elias teve seu limite psicológico afetado, e nós também temos. E Deus fala para nós: saia da caverna, volte, enfrente. Aí não vai ser nenhum amigo que vai falar para você. Diferente de Moisés, que tinha os amigos para socorrê-lo. Quando você estiver passando por uma pressão psicológica, quando o seu psicológico estiver abalado, já estiver esgotado, lembre-se que o Deus Todo-Poderoso é com você. É Ele que vai te sustentar. Lembra das coisas que Ele já fez na sua vida. Lembra do que você era. Lembra do que você é hoje. Lembra de onde você veio. Quem eu era? Pecador, falho, cheio de problemas, E hoje, graças a Deus, posso glorificar o nome do Senhor. Tenho meus problemas? Tenho. Mas creio que Deus é maior do que qualquer problema meu. Que vocês também possam ter essa crença quando passar por uma pressão psicológica. Que possa lembrar de tudo que Deus já fez. Da onde nós viemos. E que Ele é quem luta por nós. Ele é quem enfrenta por nós os nossos problemas. E assim nós vamos conseguir enfrentar essa pressão psicológica. Não adianta correr, não adianta se esconder, não espere que ninguém vai lá te ajudar, porque você vai ter que sair da caverna. Você vai ter que se levantar. Você vai ter que ir e bater de frente com o seu problema. Essa pressão psicológica é dentro do seu psicológico.
Não é eu falando para você, não vai ser o pastor. É Deus atuando na sua vida, é você lembrando de tudo que Deus já fez por você. Então não fique aprisionado, psicologicamente falando. Se liberte, saia da caverna. É isso que Deus quer para você. Irmãos, um terceiro e já último personagem, eu não poderia deixar de falar dele, é Jó. Se os irmãos puderem ir para o livro de Jó. É o último personagem. Jó 1, eu vou ler do 13 ao 22. Se o seu corpo não suportar, Deus manda alguém para te ajudar. Mas se o seu psicológico não suportar, é você que vai ter que. É você que vai ter que lidar com essa situação. Com Deus, confiando em Deus, em tudo que Ele já fez. Jó 1, do 13 ao 22. Diz assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa dos irmãos mais velhos, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas passavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e o levaram. Eles ainda mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei por trazer esta notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e levaram, e ainda mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para vir trazer essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus por coisa alguma. Quanto nós podemos suportar, irmãos? No caso de Jó aqui é tremendo. No nosso corpo nós temos limite. No nosso psicológico nós temos limite. Jó, homem íntegro, homem temente a Deus. Quem conhece a história de Jó sabe que Deus provou Jó para assim ele ser aprovado. Ele foi provado por Deus e Deus assim deixou que tudo aquilo acontecesse. Mas até quanto nós podemos suportar? Na carne, no corpo, vamos dizer assim, Jó chegou ao extremo. Né? A Bíblia conta que tinha chagas dos pés à cabeça, corpo todo, e essas chagas eram coçadas com telhas. O seu corpo acho que chegou no limite máximo ali, né? Acho que ele não suportava mais, não sei se ele aguentava um pouquinho mais ainda, mas acho que foi o máximo. O seu psicológico, vocês imaginam um a um chegando: aconteceu isso de ruim, mas isso aqui também. E a Bíblia narra para nós um jeito ali que ia chegando antes que um terminasse de falar, chegava o outro com outra notícia, e já chegava o outro, e já chegava o outro. Pensa o psicológico de um homem desse. Deve ter chegado ao extremo. Eu creio que Jó chegou ao extremo do seu psicológico. Mas a Bíblia conta para nós que ele não culpou Deus. Ele não blasfemou. Teve momentos de abalo psicológico? Teve. Quem lê o livro de Jó vai ver. Ele amaldiçoando o próprio dia de nascimento? Lógico que teve. Quem é que ficaria tranquilo? De boa, Deus, pode levar todo mundo. Ele estava firme com Deus? Estava. Sabia que Deus é que comandava todas as coisas? Sabia. Mas o seu psicológico estava no extremo, assim como o seu corpo também estava no extremo. Contudo, Jó se manteve temente a Deus. Eu vou só ler aqui o Jó 2, 9, 10. Só vir uma página, irmãos, que quiser me acompanhar.
Jó 9:10 assim: então a sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Até quanto nós podemos suportar? Até quanto, quantitativamente, nós podemos suportar? Jó foi uma prova para nós. Moisés, no corpo, mostrou que nós somos limitados. Elias mostrou que o nosso psicológico é limitado. E Jó deu uma demonstração aqui de tudo isso junto e mais a dor da alma, que também é limitada. Quantas vezes nós não sentimos uma dor e essa dor é intrínseca, muitas vezes ela está dentro de nós e nós não conseguimos sanar essa dor. Quem nunca sentiu essa dor, irmãos, em tempos de hoje? Quem nunca sentiu uma dor que você não tem remédio que cure? Não tem pessoas que venham falar com você que te acalme, que te tranquilize, que te traz tranquilidade? Essa dor é a dor da alma. E Jó passou por tudo isso e também essa dor. Assim como Moisés, no corpo, teve o seu limite excedido, Deus manda pessoas para nos ajudar. Assim como Elias teve o seu psicológico abalado, Deus te encoraja para que nós venhamos e consigamos seguir em frente. Agora a dor da alma não, irmãos. A dor da alma eu gostaria de finalizar com isso. Ela é somente Deus. Não é ninguém, não é as suas forças, não adianta, é somente Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é quem pode nos confortar. Amém. Somente Ele que pode nos trazer refrigério, pode nos trazer paz. É somente nele que nós podemos voltar a descansar, porque realmente nós não suportamos. Não adianta ninguém vir falar comigo, não adianta ninguém querer me ajudar, não adianta. Tem dor que é somente o Senhor que pode acalmar. Esse limite que nós chegamos, essa dor intrínseca, que vai além do nosso corpo, ela vai no íntimo do nosso corpo, é somente Deus. E é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nós cremos. É o Deus que nos livrou da morte. É o Deus que nos tirou do lamaçal. É o Deus que nos resgatou das trevas. É o Deus que morreu por nós naquela cruz. É por Ele que nós confiamos. Que nós voltaremos a ter alegria. Nós voltaremos a ver o sorriso estampado em nossos rostos. Porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas que faz. Jó, no final da sua peleja, no final da sua luta, no final da sua batalha, vamos dizer ali, ele disse assim: antes eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de andar com Ele. É isso que acontece. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas de uma certa forma, nós não entendemos, mas Deus tem o melhor para nós. Pode ter certeza, irmãos, que Deus trabalha nas nossas vidas da melhor forma possível. Você pode pensar: eu faria melhor, eu não faria desse jeito, faria de outro. Mas o jeito que Deus está fazendo é o melhor para as nossas vidas. E só Ele sabe explicar. E nós não podemos nem questionar, porque a soberania é dele. O saber, o efetuar e o agir é dele. Que nós possamos crer nesses momentos, que quando nós necessitamos do corpo, o limite do nosso corpo se excede, Deus manda pessoas para nos ajudar. Quando não suportamos mais o nosso psicológico, Deus é com a gente e fala: vai, eu estou com você. Volte pelo caminho que você veio. Em frente. Eu sou contigo. Agora, quando a dor é intrínseca, quando a dor é na alma, nós devemos descansar no Senhor e esperar que Ele vai agir nas nossas vidas. É a única coisa que nós podemos fazer. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de finalizar com uma mensagem, um texto que eu vi na internet. Ele é do Hernando Dias Lopes. Eu achei interessante, estava no meu feed de notícias lá, eu guardei ele há algum tempo e resolvi recitá-lo aqui. Somente o Senhor pode aquietar a nossa alma e fazê-la descansar. Só nele encontramos abrigo seguro. Ele é o único que pode inspirar canções de louvor nas noites escuras.
uma frase de Hernandes Dias Lopes, eu acho que veio ao meu coração e acredito que pode também fazer morada no coração de vocês, assim como toda a palavra de Deus, creio que fiz. Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos, espero que os irmãos possam ter no coração, igual Deus colocou no meu coração, pediu para que eu transmitisse essa palavra para vocês. Amém, irmãos? Convidar a irmã Amils, conhecida como Mocinha,